Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, que está ali lendo um livro em miniatura. Sem óculos. Sem óculos, hein? Um livro de Maria de Fátima Miranda, que só dá para ler com o auxílio de um microscópio especial. Não, dá para ler, sim, dá. Capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Você não tem misericórdia com a gente. Tá realmente, né? Impressionante. Seja bem-vindo, Luiz Guigino. O nosso abraço a todos os amigos que nos acompanham pela emissora Rádio Rio de Janeiro. E ela, que faz parte aí da evolução do átomo a Maria de Fátima Miranda, do átomo primitivo a Maria de Fátima Miranda. Seja bem-vinda. Deus seja louvado, Jesus nos fortaleça, nos conduza. Então vamos nós. Falamos aí do átomo primitivo, porque no programa passado, quem perdeu, né, não se desespere, porque foi muito bom. E você pode ouvir novamente o programa acessando aí o YouTube, né, o nosso canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro, lá na playlist do programa Luz na Penumbra. E aí você vai buscar o programa O que é o Espiritismo. Então tá lá bonitinho, tem todos os programas e você pode acompanhar aí as reprises, não só do último programa, como dos anteriores também. Foi muito interessante, né, Eduardo? Foi. E foi pena que acabou o nosso tempo e nós não completamos o nosso raciocínio, né? Mas vamos ter oportunidade de, mais adiante, voltarmos a isso. Então, hoje nós vamos dar continuidade aí no capítulo 3 do livro Que é o Espiritismo. Esse capítulo trata da solução de alguns problemas pela doutrina espírita e o tópico que está sendo estudado é o homem durante a vida terrena. E hoje nós vamos dar início aqui ao nosso estudo, pegando a questão 140, onde foi feita a seguinte pergunta: não será admissível, segundo pensam algumas pessoas, que a alma, não encarnando mais que uma vez, faça o seu progresso no estado de espírito ou em outras esferas? Eu queria desencarnar e ficar um bom tempo do outro lado, né? Mas vamos ver aqui a resposta. Esta proposição seria admissível se todos os habitantes da Terra se achassem no mesmo nível moral e intelectual, caso em que se poderia dizer ser a Terra destinada a determinado grau. Ora, quantas vezes temos diante de nós a prova do contrário? Com efeito, não é compreensível que o selvagem não pudesse conseguir civilizar-se aqui na Terra. Quando vemos almas mais adiantadas encarnadas ao lado dele, do que resulta a possibilidade da pluralidade das existências terrenas, demonstradas por exemplos que temos à vista. Se fosse de outro modo, era preciso explicar, primeiro, por que só a Terra teria o monopólio das encarnações. Segundo, por que, tendo este monopólio, nela se apresentam almas encarnadas de todos os graus? Então, realmente não teria sentido, né? Nós, com Jesus, as palavras do próprio Cristo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se há muitas moradas, a alma humana, ela vai evoluindo, ela vai progredindo, ora em determinado planeta, ora em outro, de acordo com a necessidade, né? Nós vemos aí espíritos que vivem na Terra hoje, muitos foram exilados das estrelas de Capela, né? Que eram espíritos mais adiantados, porém rebeldes ao progresso do planeta, e foram degradados no planeta Terra. Adiantados em conhecimento intelectual, mas não em moral, com relação aos demais, né? Lá do Porque planeta. sempre é relativo. Exatamente. É sempre relativo.
Então, isso, aliás, está acontecendo agora no planeta Terra, segundo informações dos espíritos, já desde a época de Allan Kardec. No livro A Gênese, os espíritos deixam muito claro, já falavam isso no Evangelho segundo o Espiritismo, mas na Gênese eles são muito claros de que muitos espíritos que estão ora encarnados na Terra, inclusive nós, poderemos aqui não mais retornar, caso não venhamos a nos adaptar à realidade que está sendo prevista para a Terra daqui a algum tempo, de mundo de regeneração, onde o bem predominará sobre o mal. A Miranda já tem um nome gravado no mundo de regeneração. Ela já foi expulsa, né? E pode ser novamente. Pois é, está lá no Evangelho, né? No capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Pai, onde eu acho que é Santo Agostinho, né? Que fala que muitos de nós têm o nome gravado em mundo de regeneração. Mas a gente estava refletindo, porque se todos reencarnassem com a mesma condição, como seria possível evoluir sem as circunstâncias, não é? E as situações de diversidades? Porque é na diversidade que nós crescemos, onde um facilita coisas para que nós possamos nos desenvolver. Eu sempre falo, nas respostas que nós damos às adversidades. Pois é. A diversidade é o diferente, não é? E quando acontece, porque o nosso desafio é crescer no diverso sem se tornar adversário. Quando nós começamos a nos moralizar, o nosso desafio é não ser mais adversário, não é? Porque a própria palavra universo é essa unidade na diversidade. Mas no estágio que nós nos encontramos ainda, com os desafios interiores, e nós vamos observando que a nossa dificuldade não é o outro, não é a circunstância de fora. A nossa maior dificuldade é dentro de nós. São os níveis de compreensão e de maturidade que ainda não conquistamos, cada um em si mesmo. Então, por isso que a vida de relação é tão penosa para nós, até chegar à maturidade, e nós vamos tendo mais tranquilidade para tomar decisões, né? Lembra, ainda outro dia a gente estava conversando, você falando, olha, às vezes a pessoa fica com medo de tomar decisões, com medo de se posicionar. Nós devemos ter a prudência, devemos ter a sensatez, a responsabilidade. Mas o medo do desconhecido é natural, porque é aquela parada que você faz para avaliar como agir com responsabilidade. Mas esse medo que paralisa, esse medo que impossibilita de tomar decisões, é imaturidade, cada um consigo mesmo. Quando nós vamos vencendo a nós mesmos, nós vamos sabendo da nossa vulnerabilidade e por isso vamos sendo cautelosos. Mas essa cautela não chega a ser medo paralisante. E também não deve ser o destemor a nível de nos expor e desafiar. Não é por aí. Mas é a sobriedade no que já conhece, no que precisa aprender mais e no que vai conhecer. E aí, Luiz Guigino? Não, como diz quando a gente não vai responder coisa nenhuma, é isso aí. Não tem nenhum comentário a fazer, a sua explanação foi... Eu estava ouvindo você e raciocinando. Pois você estava falando, facilitando meu raciocínio. Mas nos lembramos que o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que a humanidade, ela tem um tempo aproximado, pelo que está lá, 200 mil anos. Então ele diz assim, que passamos 160 mil anos no obscurantismo. Naquela fase, sabe, daquela criatura bem lá de trás, que nós falávamos no último programa, e ele diz que somente há 40 mil anos o homem da Terra conquistou a razão. Quando ele conquista a razão, esse livre-arbítrio dele é cobrado a nível moral, porque é a razão, é a intelectualidade ali que vai forjar a responsabilidade moral com as ações. É isso aí. A Luiz está muito sucinto hoje. Muito sucinto. Eu peguei, sentado aqui do lado da Miranda, eu fui contaminado, certo? Pela expressão muito sucinta que ela utiliza sempre. Continuemos então? Continuemos então. Então vamos lá. Vamos lá. Então a questão 141, né, você que está chegando aí agora, programa Luz na Penumbra, estudo do livro que é o Espiritismo, no seu capítulo 3, agora a questão 141.
Porque no meio das sociedades civilizadas se mostram seres de ferocidade compatível à dos bárbaros selvagens. E Allan Kardec responde: são espíritos muito inferiores, saídos das raças bárbaras que experimentam reencarnar em meio que não é o seu, e onde estão deslocados, como estaria um rústico colocado de repente numa cidade adiantada. E aí tem uma observação que diz o seguinte: não é possível admitir-se, sem negar a Deus, os atributos de bondade e justiça que a alma do criminoso endurecido tenha na vida atual, o mesmo ponto de partida que a de um homem cheio de virtudes. Se a alma não é anterior ao corpo, a do criminoso e a do homem de bem são tão novas como uma como a outra. Por que razão, então, uma delas é boa e outra má? E aí volta sempre a mesma questão, de que seria insolúvel resolver estas questões sem a anterioridade da alma. Nós estaríamos diante, vamos dizer, de uma preferência, né, do Criador, né, que criaria algumas boas e outras más, quando na realidade, quando são criadas, não são nem boas nem más. A partir do momento de suas escolhas e das vivências que vão tendo, que vão então assimilando comportamentos adequados e comportamentos inadequados. Esse é o nosso processo de evolução. Existem muitas questões que somente podem ser entendidas e respondidas através do entendimento da aceitação da reencarnação como processo evolutivo. Então nós estamos vendo que repetidamente vêm essas questões à baila. E Kardec, quando coloca aqui uma pergunta dessas, como nós acabamos de ver, ele na realidade está expressando aqui dúvidas que surgiram quando da edição do Livro dos Espíritos. E nós sabemos também que o processo de reencarnação é onde nós reencarnamos, com quem nós reencarnamos, como nós reencarnamos, diz respeito às nossas necessidades evolutivas e às nossas possibilidades de enfrentarmos as dificuldades que vão surgir à nossa frente. Então, tudo não é ao acaso. Não existe acaso. Eu tenho uma pessoa muito querida que repetia sempre que o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Não existe acaso. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma motivação, tudo tem algo que determina uma situação que nós estamos vivenciando. Aqui nessa resposta, quando Kardec coloca aqui, né, que espíritos ainda saídos de raças bárbaras encarnam em meios mais evoluídos, mais avançados, nós estamos vendo aqui o quê? Oportunidades, certo? Nós estamos vendo oportunidades daquele que chega. É aquela mesma história, você tem um determinado padrão de conduta, né? Joga lixo no chão, uma hipótese, certo? Você vai num lugar que você olha em volta e não tem um cisco no chão, você não joga lixo no chão, certo? Porque você é levado a um comportamento que é o correto, certo? Então, esse processo de reencarnação muitas vezes ocorre de espíritos ainda não no mesmo patamar daquele meio, daquele grupo onde ele chegou e reencarnou. Para ele é uma grande oportunidade dele se transformar, dele mudar a sua maneira de conduta. E então isso, aí vem Emmanuel que diz que a disciplina antecede a espontaneidade, né? Então a gente se disciplina de alguma maneira para se manter naquele ambiente onde nós estamos. E a partir de um determinado momento nós assimilamos aquilo e aquilo passa a ser parte de nós, e é por isso que nós reencarnamos para evoluir. É para que nós assimilemos novas atitudes, novos comportamentos e nós cresçamos moralmente. Sobre essa questão de encarnar na Terra, de nós termos aí bárbaros e civilizados,
É muito interessante a leitura no Livro dos Espíritos, a partir da questão 172, que vai tratar aí da encarnação nos diferentes mundos, né? Porque a gente tem como ideia de que nós vamos ficar permanentemente encarnando somente no planeta Terra. E Kardec fez essa pergunta dizendo: as nossas diversas existências corpóreas se realizam todas na Terra? E os benfeitores responderam: nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, isso é importantíssimo, né? Não são as primeiras, nem as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Só para a gente se colocar no nosso lugar. Mas aí ainda existe um outro ponto, certo, que a gente pode tecer algumas considerações a respeito. Quando perguntam a Jesus, então, és rei? E ele responde: meu reino ainda não é deste mundo. Esse ainda faz uma diferença. Faz uma diferença, será, né? Muito grande. Que é a lei da progressão dos mundos. Isso. Então, a nossa sociedade, ao evoluir, nós podemos atingir um patamar, pela definição, do que venha a ser um mundo de regeneração, do que venha a ser um mundo feliz, um mundo ditoso, certo? Então, o que progride não é o mundo, o que progride é a sociedade. Somos nós parte dessa sociedade. Então, a nossa sociedade poderá e irá, com certeza, atingir em algum momento, não sei quando, não sei que distância, certo? Miranda sabe, né? Mas nós atingiremos patamares de evolução em que, na Terra, a nossa sociedade ligada a este planeta já terá atingido um patamar evolutivo que não será mais relativa, pela definição, voltamos a dizer, do que venha a ser um mundo de expiações e provas, onde o mal ainda predomina. Jesus já deixou tudo pronto. Está tudo programado, não vai precisar fazer inventário, essa coisa que dá trabalho. Ele falou: os mansos herdarão a terra. Então ele já disse quem é que herdará, está tudo registrado em cartório, os mansos herdarão a terra. Não é, Maria de Fátima Miranda? E nós vamos observar, né, essa grandeza da doutrina espírita, que vem nos explicar de forma tão pedagógica, tão detalhada. Tão clara, né? Do contrário, não faríamos esse aprendizado como precisamos. E ficamos observando o laboratório que é cada mundo. Porque, com certeza, nos mundos felizes, o mal já não estará mais presente. Mas no mundo de regeneração, ele não é tão evidente, porque ele não vai sobressair. Ele vai estar presente, mas o bem estará à frente dele. E suponhamos, o planeta Terra, com a chegada do Consolador Prometido, deu o ponto de partida para esse mundo de regeneração. E é um laboratório vivo, porque já não é mais de prova e expiação no seu apogeu, ainda não é regeneração consolidado, e nós sabemos que mesmo nessa transição existem espíritos primitivos na Terra. É um laboratório. Assim como existem espíritos... Sim, felizes. Não é? Porque esse espírito primitivo, os canibais, aqueles mais selvagens, naquelas situações que ainda estão muito turvas no planeta Terra, eles vão desencarnar e vão retornar para os seus mundos de origem, já levando a marca desse contato com o mundo civilizado, ainda que não tenham conseguido dar uma resposta à altura, porque não eram civilizados. E também outro ponto interessante é que há aqueles que defendem, né, que o espírito poderia não ter a necessidade da encarnação, que ele poderia evoluir no plano espiritual, que é um dos tópicos aqui que Kardec toca nessa questão 140. E a gente remete aí à questão 175A de O Livro dos Espíritos, né? Tentando fazer uma comparação aí com o que está aqui no livro que é o Espiritismo, na questão 140, a gente recorre a 175A de O Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta: não se seria mais feliz permanecendo na condição de espírito? Isto é, você desencarnou e você não teria necessidade das provas e tribulações da vida material, seja na Terra ou em qualquer outro mundo. Você ficaria na condição de espírito e evoluiria como espírito. E os benfeitores respondem: não.
Eles fizeram questão de falar não 2 vezes. Não. Iria estacionar, e o que se quer é avançar para Deus. Então eles deixam muito claro aqui, derrubando esta tese de alguns companheiros, de que não há como haver a evolução, né, tanto intelectual quanto moral efetiva, senão através das reencarnações. A questão 132 do Livro dos Espíritos, quando fala do objetivo da reencarnação, ele respondendo a essa pergunta, qual o objetivo da reencarnação, é continuar na sua jornada para a sua destinação, que é a perfeição. Mas aí ele acrescenta uma coisa que é muito interessante, mas para tal há que passar pelas tribulações da vida física. São muito claros. Mas você foi em cima, porque eu tinha pego aqui o Livro dos Espíritos. Eu captei. Nós estamos sendo socorridos. Olha, Kardec, no Livro dos Espíritos, na primeira parte, o 2º capítulo, ele vai tratar da encarnação dos espíritos, já mostrando que o espírito não evolui sem encarnar. Né? Tanto que é essa pergunta. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Com essa ressalva que você fez aí. No capítulo 3, retorno da vida corpórea à vida espiritual, quer dizer, encarnar, desencarnar. No capítulo 4, pluralidade das existências, reencarnação. Então, na primeira, qual o objetivo da encarnação? Não tem como o espírito evoluir sem esse contato, mergulhando na matéria densa que é a estar encarnado. A questão seguinte, citada pelo Aloysio, que é 133, eles enfatizam novamente. Kardec pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, que é o que se fala de Jesus, né? Que Jesus desde o princípio seguiu o caminho do bem. Tem necessidade da encarnação? Resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Isto é, Jesus, mesmo que ele tivesse seguido o caminho do bem desde o princípio, isto é, uma vez discernindo o que é o bem e o mal fazendo o bem, ele teria que avançar pelas tribulações da vida corpórea, como qualquer um de nós. Vale a pena outro programa desse. Não há privilégios na lei divina. Olha só, e quando mesmo Jesus, mas não tem, o espírito não consegue seguir pelo caminho do bem sem encarnar. Está implícito também aqui. Está claro, claríssimo. Não vai existir que não aprendeu. Pois é. Claro, então, ele não cristalino. Isso aí. E reencarnar tantas vezes quanto se faça necessário. Seria o mesmo que o aluno chegar ao mestrado sem ter frequentado a escola. Não, entrou na alfabetização, já é doutor em física, PhD, não pode. Pode não? Pode não. E também não pode continuar o programa porque o horário está findando e nós agradecemos aí a paciência do nosso ouvinte, do nosso internauta, que nos acompanharam aí em mais um estudo desta obra maravilhosa do que é o livro O que é o Espiritismo. Mas ele está aqui encarnado, nosso ouvinte, nosso internauta, para aprender, todos nós. Então vamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Muita paz para todos. Muita paz. Que Deus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu sou o Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma noite de Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Eu e meu parceiro Renato Souza, meu irmão, boa noite. Olá a todos, boa noite. É
Estamos juntos. Isso aí. Janeiro de 2020. Janeiro de 1860. E estamos em janeiro mesmo, né? Sim, estamos em janeiro. É sim, verdade. perfeito. Agora me confundiu tudo agora. Estamos em janeiro de 2025, estudando janeiro de 1861, através da terceira obra da Revista Espírita. Né? Eu confundi porque a gente faz os anos ímpares, né? Isso, é. E nossos irmãos fazem os anos pares. Uma terceira obra. Então, dando continuidade ao programa anterior, quando o Renato parou lá, enfim, a gente vai... Estamos em janeiro na gravação, né? Janeiro na gravação. Mas hoje é 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Sabe que o programa é gravado, não é ao vivo, a galera sabe disso, né? E a gente estava falando do senhor... Qual é o nome da criatura aqui? Senhor Gand. Isso. Né? George Gand, né, de toda aquela ação dele, né, trazendo a doutrina espírita, o espiritismo como obra do demônio, do diabo, do Satã. Exato. Fazendo aquela campanha, essa palavra estava me faltando, a campanha contra o espiritismo, até por não conhecer, né, como tantas outras pessoas fizeram, ainda vão fazer ainda, por não conhecerem, justamente por essa comunicabilidade com os espíritos, né, as pessoas que não conhecem entendem que é uma coisa do demônio. Tudo bem, cada um na sua, nós temos que respeitar também, mas temos também que colocar a nossa opinião acerca do que é verdadeiramente a doutrina espírita, né, Renato? Porque Perfeito. Senão a gente estaria sendo conivente com as pessoas. Né? Sim, então, sim. Uhum. A gente não vai, como o Kardec nos coloca, para não haver proselitismo, ou seja, não chamar, não dizer, não falar nada que seja para... impor a presença da doutrina espírita, mas quando formos perguntados, por exemplo, qual é a sua religião, eu sou espírita, cristão, né? Por que não, né? Não pode ter vergonha, porque a gente não vai negar a doutrina espírita, né? Não vamos negar o Cristo. Então vamos lá. O que era o espiritismo? É uma importação americana, inicialmente protestante, e que já havia triunfado. Permita-nos dizê-lo sobre todas as plagas, é isso mesmo, plagas com L, da idolatria e da heresia. Tais são os seus títulos em relação ao mundo. Seria, pois, das terras clássicas da superstição e das loucuras religiosas que nos viriam a verdade e a sabedoria. Eis aqui, por certo, uma grande ofensa. Se ele houvesse nascido em Roma, seria a voz de Deus. Como, porém, nasceu num país protestante, é a voz do diabo. Mas o que dirias quando tiverdes provado o que faremos um dia, que ele estava na Roma cristã muito antes de estar na América protestante? Né? Que respondereis ao fato hoje constatado de que há mais espíritas católicos do que espíritas protestantes? Bacana isso. Bacana isso. O número das pessoas que em nada creem, que de tudo duvidam do próprio Deus, é considerável e cresce numa proporção assustadora. Será por vossas violências, vossos anátemas, vossas ameaças do inferno, vossas declamações furibundas que as reconduzireis? Não, porque são as vossas próprias violências que as afastam. Serão culpados por haverem levado a sério a caridade, a mansuetude do Cristo e a bondade infinita de Deus? Ora, quando elas ouvem os que pretendem falar em seu nome, proferindo ameaças e injúrias, põem-se a duvidar do Cristo, de Deus, de tudo, enfim. O Espiritismo a faz compreender palavras de paz e de esperança, e como lhes pesa a dúvida e sentem necessidade de consolações, atiram-se aos braços do Espiritismo, porque preferem aquilo que sorri às coisas que apavoram. Então, creem em Deus, na missão do Cristo e na sua divina moral. Numa palavra, de incrédulos e indiferentes, tornam-se crentes. Foi isto que ultimamente levou um padre respeitável a responder a uma de suas penitentes que o consultava sobre o Espiritismo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Ora, Deus permite essas coisas para reavivar a fé que se extingue. Ele fala ele está meio que trazendo uma crítica, mas de qualquer maneira ele está levando uma verdade também, que nada acontece sem a permissão de Deus. Perfeito. Se isso veio a lume,
é porque Deus permitiu. Se é bom ou ruim, o tempo vai dizer, né, Renato? Se vai se extinguir ou não, Deus vai dizer. Se é bom, é para trazer luz para a humanidade. Se é ruim, é para descortinar o que você não está enxergando. Ou seja, de qualquer forma, é uma ferramenta que Deus se utiliza para nos instruir, né, Renato? Sim. Como sempre fez e vai continuar fazendo, não é? É isso. Vamos continuar? Vamos Se lá. houver empregado outra linguagem, talvez a tivesse afastado para sempre. Quereis a todo custo que o Espiritismo seja uma seita, quando ele não aspira senão ao título de ciência moral e filosófica, respeitando todas as crenças sinceras. Por que então dar uma ideia de separação àqueles que não pensam nisso? Se repelirdes os que ele reconduz a crença em Deus, se só lhes derdes o inferno como perspectiva, sereis responsáveis por uma cisão que vós mesmos tereis provocado. São Luís nos dizia um dia: zombaram das mesas girantes, jamais zombarão da filosofia, da sabedoria e da caridade que brilham nas comunicações sérias. Aí já é um outro ponto, né? Porque as mesas girantes suscitou muitas dúvidas, né? Se era real, se existia ali só magnetismo ou eram pessoas pendurando ali a cadeira. Até teve pessoas, né, que faziam isso como circo, né? Penduravam elas em fios de nylon ali, e foi descoberto isso. Mas é aquilo, né? Há pessoas e pessoas, né? Hoje a gente vê aí através da internet tanta coisa boa que vem, né, Renato? Demais. Muita coisa boa, mas em contrapartida também muita coisa ruim, ou seja, as ferramentas existem, a tecnologia está aí para nos auxiliar, mas também tem muita coisa que nós devemos ter cuidado, né, Renato? Vai ser sempre assim, né? Enquanto o mundo estiver nessa categoria de provas e expiações. Quando se fala nas mesas girantes, a gente tem que se reportar ao livro dos médiuns, né? Logo lá no início, né? Ele vem falando das manifestações espontâneas, não é? Das manifestações dos espíritos, etc. e tudo mais. Olha, quando a gente pega, por exemplo, e o Kardec disserta sobre isso lá nos itens 79, 80 e poucos do livro dos médiuns, sobre a questão dos ventos, né, da natureza, de tudo que existe na natureza, não é? E que os espíritos podem usar para fazer algo que eles têm vontade de fazer, não é? Para mostrar para alguém alguma coisa, enfim. E aí faz uso de tudo que há na natureza, incluído o médium, incluído o magnetismo, né, do médium que está ali presente no ambiente ou próximo ao ambiente também. E às vezes não tem nem conhecimento de que está sendo utilizado para um determinado fenômeno, né? Então a gente fica tentando explicar as coisas e se esquece que a própria natureza faz isso sozinha. Impressionante. Sozinha como, Renato? Vamos colocar aspas aqui? Vamos. Quando se forma um ciclone, um furacão, um temporal, uma tempestade, não é? Algo nesse sentido. Tem o calor que emana do solo, não é? Se encontra lá em cima com nuvens que vão se formando, porque vai evaporando, não é? E lá em cima temperaturas, altíssimas, baixíssimas, né? Temperaturas muito baixas, né? Muito negativas, né? E aí há aquele choque o encontro de fenômenos da natureza, né? De uma série de situações que se encontram na natureza, que se forma o vento. Até então está tudo calmo, mas aí o vento já, né? O ar já fica agitado. E lá na sexta série, a tiazinha lá, a professora da sexta série, perguntava: o que é vento? Né? É o ar em movimento. Não é? Então ele começa a se movimentar mais rápido, forma ciclone, forma tempestade, forma ventania, forma tudo isso. E aí você pergunta assim: mas por que os espíritos não podem fazer uso disso? Tudo que nós precisamos para o nosso bem-estar está aqui. Está aqui na Terra. Nós somos da Terra. Então está aqui na Terra. Não é? Tudo que a gente precisa, tudo que a gente vai ter, vai estar aqui. E os espíritos desencarnados, eles fazem uso dessas questões todas aí, dos fluidos, dessa movimentação toda com uma facilidade muito grande, né, Bill? Aí você imagina Jesus,
né? Que é conhecedor de tudo, da física, da química, de tudo isso, tem a passagem que ele acalma a tempestade, não Sim. tem? Tem lá. Então ele ergue as mãos, ele conversa lá com os espíritos, ele tinha poder sobre tudo Sim, isso. Essa é a maneira que a gente tem de entender, está na Gênesis, né? Sim, sim. A superioridade da natureza de Jesus. Faz germine as plantas e se levante as ondas, né? Foi ele que criou o planeta, foi ele que pegou tudo que emana da divindade e organizou o planeta. Exato. Então, espírito evoluído, espírito superior, né? Tudo mais fácil. Quando a gente pega esses fenômenos das mesas, claro que tem um espírito desencarnado, é claro que tem toda uma junção de elementos, de situações que vão fazendo com que a mesa pudesse se mexer. Exatamente. Se utilizando do que há em a natureza. Uhum. Lembrando que nós estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita, 1861. Estamos em janeiro de 1861. E lembrando que no Livro dos Espíritos, o Kardec fala lá sobre a ação dos espíritos da natureza, Sim. em a natureza, né? Sobretudo nessas questões climáticas aí, os espíritos estão ali ativamente trabalhando dentro das necessidades, devem estar trabalhando muito agora, né? Porque com esse desequilíbrio que a gente está colocando o planeta, né? Sim, estão trabalhando perfeito. muito, Uhum. mas está tudo, como o Renato falou, sob a ação e este do Cristo, né? Não está nada fora do... Perfeito. Uhum. A gente não consegue deter o progresso, como diz o Livro dos Espíritos, mas a gente atrasa o progresso, mas deter... Nunca. Uhum. Senão seria complicado, né? Se Deus outorgasse a nós essa prerrogativa, esse direito de deter o progresso, como seria, né? O progresso só está na mão dele, só na mão de um. Sim. Só, para não ter problema. Perfeito. Então, continuando aqui. Enganou-se porque não contou com o Sr. George Gand. Muitas vezes, os escritores se divertiam à custa dos espíritos e de suas manifestações, sem pensar que um dia eles mesmos poderiam ser alvo das piadas de seus sucessores. Porém, sempre respeitaram a parte moral da ciência. No entanto, foi reservado a um escritor católico o que lamentamos sinceramente expor ao ridículo as máximas admitidas pelo mais elementar bom senso. Cita grande número de passagens de O Livro dos Espíritos. Não aludiremos senão a algumas delas que darão uma ideia perfeita de sua apreciação. Deus prefere os que o adoram no fundo do coração aos que o adoram exteriormente. O texto, é bem interessante isso, né? Deus prefere os que adoram do fundo do coração aos que o adoram exteriormente. Ah, meu Deus, eu te amo. Isso, e aí? Mas... é da boca para fora. E aí? Né? O Francisco de Assis tinha como parâmetro, ele sempre falava assim, eu quero tratar as pessoas como Deus me trata. Esse que parâmetro. Meu Deus. Né? Tá lá no livro Simplesmente Francisco. Um dia a gente chega lá. Tratar as pessoas como Deus me trata. Sim, sim. Então, como Deus te trata? É só você fazer uma análise. Tem que ser uma visão muito analítica e profunda. Porque tirando aqueles atavismos e aquelas... por que Deus? Por que isso é comigo? Por que faz isso comigo? Mas vai lá no cerne do teu espírito. Pois é. Porque às vezes a gente fala muito assim, né, Renato? Caramba, que azar que eu dei. Pô, Deus olhou pro lado e me esqueceu. Cara, mas a gente se mete em cada furada, né, Renato? Cada rabiola na nossa vida que nós nos colocamos ali, cara. E a culpa é de Deus? Imagina se a gente tivesse desamparado. Meu Deus. Imagina, né? E a gente não quer experimentar 1 minuto, 1 segundo de desamparo. Porque por mais que nós erremos, tropecemos, né? E julgamos, né? Que estamos fazendo as coisas certas, né? E tudo, a gente não está desamparado. Mesmo assim, a gente só dá mais trabalho para a espiritualidade, né? Dá mais trabalho para o anjo da guarda, mas temos que sofrer as consequências daquilo que optamos por fazer, pelo caminho que a gente optou por transitar. Não tem jeito, vamos ter que resolver, cedo ou tarde. Vai ter ajuda? Vai ter ajuda, mas depende de você. Primeiro você se conscientiza, né? Depois você, né? E tudo. Porque na realidade, Bill, a gente quer acertar. Quem é que quer errar? Você quer errar? Eu não quero errar. O problema é que eu sou desajeitado. Sim. Nós somos, porque somos espíritos imperfeitos,
a gente é desajeitado. E aí estamos lutando para a gente arrumar as abóboras na carroceria da nossa, né, do nosso caminhãozinho. Que vão se ajustando conforme o andar da carruagem. E aí, de vez em quando, a gente passa em cima de um quebra-mola, de um buraco, de uma coisa, e a abóbora pula para fora. Aí eu tenho que parar, a abóbora se arrebentou toda, eu tenho que catar a abóbora, né? E tudo. Poxa, eu saí do lugar com 10 abóboras, eu agora só estou com 5. Cadê as outras 5? Não é? Então é isso, é tipo a luz que você recebe, que você tem que manter acesa. Eu recebi um fósforo, né, para essa reencarnação. Estou lutando no meio da tempestade para manter ele aceso. Devolver ele aceso. Exatamente. Não é? Para levar a luz a alguém. É, tá? Para devolver ele aceso quando eu voltar. Diz, olha, tá aqui, não apagou não. Sim. Né? Um fósforo. E aí depois a gente recebe algo maior. Sem dúvida. Não Sem é? dúvida. Jesus é o farol. Com certeza. E nós somos os pirilampos. Sim. Ora acendemos, ora apagamos. É vagalume, né? Exatamente. É isso aí. Então. Vamos lá. Uhum. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração aos que o adoram exteriormente. O texto de O Livro dos Espíritos diz: Deus prefere os que o adoram no fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que não os tornam melhores para com os seus semelhantes. Perfeito. Uhum. O Sr. Gandhi admite o inverso, mas como homem de boa fé, deveria ter citado a passagem textualmente, em vez de truncá-la de maneira a lhe desnaturar o sentido. Toda destruição de animais que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Está lá no Livro dos Espíritos também. Sim. O que quer dizer que o princípio moral que rege os prazeres se aplica igualmente ao exercício da caça e da matança. Precisamente, mas parece que o Sr. Gandhi é caçador e pensa que Deus fez a caça não para alimento do homem, mas para lhe proporcionar o prazer de, sem necessidade, promover a matança de animais inofensivo. Os prazeres, diz ele, têm limites traçados pela natureza. O limite do necessário. Pelos excessos chegamos à saciedade. É a moral do virtuoso Horácio, um dos pais do Espiritismo. Visto que o autor critica esta máxima, parece não admitir limites aos prazeres, o que não é muito religioso. Para ser legítima, a propriedade deve ser adquirida sem prejuízo da lei de amor e de justiça. Assim, aquele que possuir sem preencher os deveres de caridade que ordena a consciência ou a razão individual é um usurpador do bem alheio. Espiriticamente estamos em pleno socialismo. O texto diz assim: só é legítima a propriedade adquirida sem prejuízo de outrem. Isso é um ponto perfeito, né? Uhum. Se você adquirir alguma coisa com prejuízo de alguém, meu amigo, pode ter certeza que, como diz Joana de Anjos, vai ter que devolver. A natureza é uma excelente cobradora. Vai ter que devolver. Cedo ou tarde, nem que sejam em parcelas suaves aí daquela loja, né? Sim. Que a gente já falou o nome dela aqui uma vez. Ela Nordeste com o nome de Nordeste do país. Isso. Não é? Mas a gente vai ter que fazer. Um carnezinho, não dá para pagar tudo? Tudo bem. Paga parcelado. Paga parcelado, tá? Tem que devolver. Né? O Chico sempre falava, né, que ele só está devolvendo, ele está devolvendo. E serve muito de parâmetro, porque às vezes quando eu tô passando por algum perrengue, eu só lembro do Chico falando, tô devolvendo. Sim. E tá tudo bem, tudo tranquilo, a gente pode ficar ali. Graças a Deus, eu acho que o Renato também não, nunca maldisse, né, Deus, né? Eu, graças a Deus, nunca passei por, Deus, que é isso, por que aquilo, graças a Deus, a despeito das coisas que nós já passamos, e algumas coisas passamos, né, Renato? Sim. Nunca maldisse, sempre, caramba, me dê forças, Deus, me dê forças. Muito embora a gente tenha ficado desanimado, natural, né? Tenha ficado fraquejado, né? É normal, mas a gente nunca maldisse, né? Sim. Não, nem Jesus, nem a Deus, nem os nossos amigos espirituais, de forma nenhuma. Né? É como se nós tivéssemos, a doutrina espírita faz isso, né? É como se a gente já tivesse uma consciência. Né? Resignação, né? Uma consciência dos nossos atos
e de que o que a gente está passando, se a resposta não está aqui, Tá lá. está em algum lugar, Tá lá atrás. não é? Em algum lugar. Não dá pra... Em algum lugar do passado. Exatamente. Tem um filme, Somewhere in Time. Eita, mandou nós bem. meteu um inglês agora, hein, rapaz? Que isso. Mandou bem agora, em algum lugar do passado. É um filme, E né? a música é lindíssima também. também, né? A música é também. lindíssima. Somewhere in Time. Então. Procurem a galera que tiver aí na internet. Pois Somewhere in Time. Somewhere in Time. Então o texto diz assim: só é legítima propriedade adquirida sem prejuízo de outrem. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando por isso mesmo a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. Lá não se encontra, que ordena a razão individual. É uma pérfida adição. Não julgamos que se possa, em sã consciência, possuir à custa de justiça. O Sr. Gandhi deveria dizer-nos em que casos a expoliação é legítima. Felizmente, os tribunais não são de sua opinião, né? A gente está chegando ao final aqui do programa. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte que fala de preces, no capítulo 28, tem uma parte que fala para pedir conselho, pedir um conselho. Vou passar aqui para o Renato para a gente finalizar aqui. O prefácio diz assim, lá no item 24, para pedir um conselho. Quando estamos indecisos sobre o que fazer ou não fazer uma coisa, ou como fazer ou não fazer, devemos, antes de tudo, propor a nós mesmos as seguintes questões. São 3. Primeira, aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Segundo, pode ser proveitoso a alguém? E terceiro, que é uma das mais importantes, se agissem assim comigo, ficaria eu satisfeito? É a oração. Capítulo 28, coletânea de preces, item 24, para pedir um conselho. Repetindo, se agisse assim comigo, ficaria eu satisfeito? Acho que isso aí já dá um bom parâmetro pra gente, né, Renato? Perfeito, perfeito. É a prece que a gente faz, não é? E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede, porque a gente não sabe pedir, né, Bill? Não sabemos pedir, não sabemos, não é? Queremos a vaga do emprego do outro, né? Esse chefe tem que sair, que eu tenho que ocupar aquele lugar. Sim, sim, né? sim. Enfim, são coisas que a espiritualidade está verificando tudo isso. Se for para você entrar, você vai entrar, não é? Você vai entrar. Mas que não seja pelo seu pedido, pelo pedido da sua prece, pela sua oração, que não tenha também a influência da sua oração, Sim. Né? Que é importante, tá? Porque sofreremos as consequências. Ninguém pode fugir da lei de ação e reação. Não tem como fugir disso. A pedra que você joga para cima, ela vai cair. Não adianta você se mudar do Brasil para o Japão, que ela vai cair em cima de você, não é? Nessa ou na próxima encarnação. Exatamente. Ela vai cair. Você vai cair, você vai ter que resolver. E agora, o que eu faço com essa pedra? Não é? Com certeza, Bill, está acabando. É isso, estamos chegando ao final do Luz na Penumbra, agradecendo sempre agradecendo a audiência de vocês, que vocês possam reverberar as luzes do Luz na Penumbra de segunda a sexta, das 21 às 22 horas. De nossa parte, nós agradecemos a todos pela presença, pela audiência, mais uma vez. Muito obrigado a todos, fiquem todos com a paz do Cristo, que Jesus ilumine os caminhos de cada um de vocês. Renato Souza, meu irmão. Muita paz a todos, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.